Boa tarde, povo de Deus. Que a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar em seu coração. Nós estamos aqui mais uma vez para levar até você uma palavra vindo do coração de Deus para o nosso coração e para fazer o clamor do meio-dia. Você que está aí do outro lado, aflito, angustiado, talvez você está decepcionado com as coisas que vêm acontecendo na sua vida, na sua casa, e você já pensou até mesmo em desistir dos seus sonhos. Mas Deus hoje ele tem uma palavra de conforto para o teu coração. Você que tem esperança que um dia a sua vida há de mudar, de melhorar. A palavra de Deus diz de esperar com paciência pelo Senhor e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Eu não sei qual é o desejo seu. Eu não sei aquilo que você tem buscado em Deus. Mas se você confiar nele e manter essa esperança, aquele que prometeu é justo e fiel para cumprir. Por isso, pega o seu copo de água e vamos clamar ao Deus do céu, porque a única coisa que tem poder para fazer com que o céu venha até nós é a nossa oração. Então você vai pegar o seu copo com água, porque o meu já está aqui, e você vai parar por algum minuto tudo aquilo que você estiver fazendo, e você vai focar os seus pensamentos no trono do Pai Eterno, e nós vamos falar com Ele, porque chegou a hora da tão esperada oração do meio-dia. Pai maravilhoso, aqui mais uma vez eu estou aqui nessa terça-feira, Pai, para fazer o clamor do meio-dia. A tua palavra diz que ao meio-dia Elias clamou e fogo do céu desceu sobre os profetas de Baal. E também a tua palavra diz que ao meio-dia a sunamita estava com a morte no meio do joelho. Muitos se encontram agora com a morte no meio do joelho, com os problemas, Pai. Porque o meio-dia é o horário que o nosso adversário mais ataca. E a tua palavra diz no Salmo 91, fala sobre a oração do meio-dia. E nós estamos aqui clamando ao Senhor justamente ao meio-dia, para que o Senhor venha ter misericórdia das nossas almas, para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, tudo aquilo que fizemos de errado no decorrer dessas horas que já se passaram, Pai. Reconhecemos as nossas falhas e por isso que eu estou aqui, Pai, pedindo não só por mim, mas para as pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, aquelas pessoas que ainda não te conhecem, Pai. Por isso vai de encontro com elas e começa a tocar do alto da cabeça, a planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, e vai abrindo as portas que se fecharam, vai libertando, Pai querido, vai curando, vai salvando, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca num coração generoso para que venha alguém para socorrer essa pessoa que está desesperada, que está preocupada, que está angustiada. Talvez ela nem dormiu a noite passada, Pai. E a tua palavra diz que tudo é possível para aquele que crê, Pai. Como aquele senhor que ligou ontem, Pai, preocupado com problema de hemorroide, e com uma simples oração pela chamada de vídeo, imediatamente a dor cessou. Ele não podia nem mesmo sentar, Pai. Mas eu creio que ele teve uma noite abençoada. E ele já está de caminho para a casa dele, Pai. Porque quando o Senhor põe a mão,
O mal, ele tem que sair, Pai. Por isso eu clamo a Ti agora e visita aquele que está, Senhor, numa UTI, numa CTI, aquele que está desenganado pelos médicos, mas não pelos médicos dos médicos, Pai. Por isso, toca nele agora, toca para curar, Senhor. Toca, Pai, e vai em cima do problema e resolve. Porque o Senhor não é de consultar, o Senhor é de curar. O Senhor é de libertar, Pai. E aonde o Senhor coloca a mão, o homem não coloca a dele, Pai. Então faz a obra nessa vida, faz a obra nessa casa, nessa família, que nada dá certo, que é só confusão desde que amanhece o dia, ninguém sabe quem é pai, nem quem é filho, Pai. Entra com a tua providência e repreende esse espírito maligno, esse espírito da confusão, da discórdia, da contenda, e faz com que a paz venha a reinar nessa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, visita esse estabelecimento, Pai, que antes até vendia, Pai, mas agora já não vende mais como vendia, e o proprietário já está aflito, preocupado, e já pensou até mesmo em fechar as portas, porque não está dando para que ele venha arcar com os compromissos dele. Então, Pai, usa de misericórdia e providencia tudo aquilo que ele precisa. Prospera essa loja, prospera essa casa, essa venda, esse relacionamento, Pai, que está a ponto de acabar. Logo no início, Pai, era uma maravilha, era amor para todo lado, e agora, quando o marido está na sala, a esposa vai para a cozinha, porque o inimigo entrou no coração dos dois e eles já não estão mais se acertando. O inimigo já semeou a semente do ódio, Pai, e por isso que eles estão aqui. Então faz o milagre e salva esse casamento, salva esse relacionamento, visita essa casa agora e leva a tua paz, leva a tua alegria, Pai. Esse que está endividado, abre uma porta, Pai, para que ele venha trabalhar, para que ele possa arcar com os compromissos dele. A tua palavra diz que nós não temos que dever nada para ninguém, a não ser o amor, Pai. Por isso eu clamo por essas almas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, entra com teu poder, toma o primeiro e o último lugar dessa vida, toma o primeiro e o último lugar dessa casa e não deixa faltar o alimento, não deixa faltar nada, Pai, que eles precisam. Essa pessoa que toma remédio controlado para dormir, Pai, liberta ela, quebra as cadeias, correntes, repreende toda a opressão de Satanás. Essa mulher que tudo que ela ganha é para gastar com remédio, quando não é com remédio, é com médico, é com laboratório, Pai. Parece que ela tem uma sociedade com a farmácia. Quebra essa maldição, cura ela, Pai. Destrava, Senhor, essa vida que ela leva. Em nome do Senhor Jesus, Satanás, eu te repreendo dessa casa, eu te repreendo dessa loja, dessa família. Em nome do Senhor Jesus, tu tem levado esse homem ao desespero. Ele não consegue dormir por tua causa. Acabou o teu reinado nessa vida, nessa casa. Pega tudo que é teu agora, dá o teu grito de derrota e sai do corpo dele, sai do sangue, sai dos ossos, da carne, sai de tudo aquilo que tu tem atormentado e não volta nunca mais. Eu te proíbo, demônio, de tu tocar nessa vida. Acabou para ti. Dá o teu grito de derrota e vai embora. Vai embora dessa casa, vai embora dessa família, vai embora desse homem, dessa mulher. Em nome do Senhor Jesus, Pai, liberta esse jovem das drogas, essa jovem da prostituição, da jogatina, do álcool, tudo aquilo, meu Deus, que não provém de Ti. Faz o impossível acontecer e glorifica o Teu nome, Pai, nessa casa e nessa família. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoe esse copo de água. E todo aquele que tomar dessa água, venha receber vida, venha receber alegria, que essa água deixe de ser natural e passe a ser sobrenatural, uma arma
contra Satanás e seus aliados. Eu abençoo essa água e consagro ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Poder tomar a sua água e creia que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você está esperando. Você que está aí do outro lado, dê uma força para esse canal. Aí embaixo está em vermelho. Se você tocar automaticamente, aí você já está se inscrevendo no canal. Você deixa o teu joinha aí, porque vai ajudar muito o canal que é novo a crescer no YouTube. Faça isso e Deus fará a parte dele. E Deus fará tudo aquilo que você precisa. Você só tem que crer e acreditar que tem um que é muito maior do que o teu problema. Você que está com a tua Bíblia aberta, Deus tem uma palavra no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis 6, primeiro. O título é Eliseu faz flutuar o machado. Você sabe o que significa o machado? O machado é uma ferramenta que muitos ainda usam. É uma ferramenta pesada porque é de ferro puro. E como uma pessoa pode flutuar algo quase impossível, só mesmo tendo a presença de Deus em sua vida. Então vamos entrar na palavra, que é para você ver que para Deus não existe nada impossível. Porque para Deus tudo é possível para aquele que crê. Então, abra bem os teus ouvidos e ouça o que Deus tem para você nessa tarde de terça-feira. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, o homem de Deus. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, que era um homem de Deus: eis que o lugar que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga, ou seja, um esteio, e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Então você vê aqui que Deus, ele não quer que você esteja num aperto. Talvez você está morando num quartinho apertado. Talvez você está vivendo uma vida de aperto. Mas se você tomar uma atitude, Deus, ele pode mudar esta situação, como ele vai mudar aqui, através da palavra. Você vê que esses aqui estavam morando num lugar pequeno, num lugar que eles mesmos falam, apertado. Mas só que Deus, ele precisa somente de um para injetar o querer. E se você querer, Deus vai realizar. E um desses aqui confessa com a própria boca: eis que o lugar que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, ou seja, talvez você está vivendo uma vida assim. As coisas estão curtas na tua vida e você está aceitando. Talvez aí onde você mora, mal dá para você se mexer. Talvez a rua que você mora, não dá para você nem sair da sua casa. Mas se você tomar uma atitude, os outros vão ver e vão se juntar a você. O que nós não podemos é aceitar o que Satanás quer propor para a gente. Então você vê aqui que eles moravam num lugar apertado. Mas Deus usou um e falou: nós moramos aqui num lugar apertado, vamos aumentar, vamos se reunir, vamos fazer uma coleta. Um compra um esteio, o outro compra madeira, uma dúzia de tábua. E a Bíblia diz que eles gostaram da ideia. E é isso que nós temos que fazer.
Talvez você está querendo montar alguma coisa, uma venda, mas você não tem um centavo no teu bolso. Mas se você tomar uma atitude e der o primeiro passo, Deus vai concluir, porque Deus vai ver que você quer. E se você quer, Deus também quer. O nosso querer tem que confirmar com o querer de Deus. E a Bíblia diz que eles foram. Só que Satanás, ele é astucioso. Ele não quer ver você bem, ele não quer ver o bem. Ele quer ver a gente sempre gemendo, sofrendo, sempre na humilhação. Então a Bíblia diz que eles foram para o mato tirar essa madeira para aumentar a casa. Pode ser madeira, mas você está querendo talvez outra coisa, quer aumentar o seu capital, quer aumentar a sua loja, a sua venda. Você não pode olhar para a situação, mas sim para Deus, né? Mas um deles disse, um falou assim, vamos. Mas um deles disse, tenha a bondade de ir com estes teus servos. Um olhou para o profeta, um homem de Deus, e pediu para que um homem de Deus fosse com eles, para que as coisas se tornassem mais fáceis. Nós somos pregadores da palavra, nós somos homens de Deus, mas não quer dizer que porque Deus está comigo, com você, que não vai acontecer algum problema. Deus, ele vai criar o problema que é para ver o que a gente vai fazer, né? Então, um daqueles moços pediu para o profeta de Deus ir com eles, já que eles iam para o mato, iam tirar madeira. É sempre bom ir com a presença de Deus, é sempre bom sair com Deus. E eles falaram para o homem de Deus, vamos conosco? E ele disse, sim, tenha bondade de ir com estes seus servos. E o homem de Deus, Eliseu, disse, eu irei. E eles foram, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, ou seja, no mato, no rio, começaram a cortar a madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava uma árvore, um tronco, o machado caiu na água e ele gritou. Olha só, estava indo tudo bem. Mas Satanás, ele estava só observando. E Satanás disse, se eu der fim desse machado, eles vão parar. E eles vão continuar apertado. Eles vão continuar com sonho frustrado. E a Bíblia diz que o machado caiu, saiu do cabo e caiu no rio. E o pior não é nada. O pior é que o machado não era nem deles. O machado era emprestado, que a Bíblia vai falar. Talvez você está vivendo uma situação dessa. Você está emprestando de um, do outro. Você está tapando um buraco e abrindo outro maior. Mas só se Deus está com você, o problema vai ser resolvido. De Deus estar conosco, não vai nos livrar de nós não ter problema. Mas só que nós que temos Deus, ainda que venha um problema, mas se Deus está conosco, Ele resolve os nossos problemas, como a Bíblia vai dizer. Ninguém consegue resolver problema. Mesmo você estando na presença de Deus, o próprio Deus vai criar os problemas que é para Ele ver como é que você reage. E a Bíblia diz que o machado caiu na água. E o rapaz, o moço, gritou, ai meu Senhor, o machado era emprestado. Olha só, ele estava mais preocupado porque o machado era emprestado. Já estava ruim para aumentar a casa. Ainda vou ter que pagar o machado. Não só ele ia ter que pagar o machado, como também o sonho deles ia ser frustrado. O trabalho ia parar. Eles estavam só numa alegria lá, porque Deus, através do homem de Deus, estava com eles. E aí, de repente, o machado cai na água.
E ele grita, o rapaz grita porque o machado era emprestado. Eu não sei como é que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo desse jeito, emprestando de um do outro. Mas se você crê em Deus, Deus acaba com essa situação hoje. Deus resolve os teus problemas hoje. Você só tem que crer e confiar e acreditar nele, porque ele pode todas as coisas, né? Então o rapaz gritou. Ele gritou porque o machado era emprestado. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? Deus só quer que você diga aonde é a dor, aonde está o problema, quanto é a tua dívida, que o mais difícil quem vai fazer é Ele. Quem faz o milagre é Deus. E Deus, através do homem de Deus, perguntou aonde caiu. Deus só quer que você fale o problema, porque quem vai resolver é Ele. E aí, olha só. E ele mostrou-lhe o lugar, o rapaz mostrou o lugar onde o machado tinha caído, e ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu, o homem de Deus, cortou um galho e jogou na água, ou seja, no rio onde o machado tinha caído, um rio muito fundo. Naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Veja só, um simples galho, um simples copo de água desse aqui cura um câncer, uma diabetes. Eliseu só quebrou um galho e jogou, e o machado bulhou, porque para Deus não existe nada impossível. Talvez você está preocupado com essa conta. Talvez você está preocupado porque você não pagou o seu aluguel. Talvez você está preocupado com o resultado do exame. Use a sua fé. Use um galho ou uma folha. Na outra passagem, Deus usou uma folha. Uma simples folha para fazer uma pasta. Ele mandou arrancar uma folha do figo para curar a doença do rei. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou curado. Você, que qualquer coisa, corre para a farmácia, qualquer coisa é remédio, confia em Deus. Clama por Ele, que Ele faz flutuar, Ele faz aparecer, Ele traz à existência aquilo que ainda não existe. Você tem que crer, você tem que confiar. Você só tem que mostrar onde é o problema para Deus. Você só tem que confessar para Deus aonde é o problema. Aqui o rapaz estava preocupado. Ele já não estava preocupado com o trabalho que ia parar, como parou. Porque o machado, que era a ferramenta principal naquela época, tinha caído num rio, o rio era fundo. Mas Deus, através do homem de Deus, estava lá com eles. E ele perguntou aonde caiu, aonde é a dor, aonde é o problema. E ele mostrou-lhe o lugar. Então, Eliseu cortou um galho e jogou na água. E naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue. Ou seja, Deus, Ele vai fazer um milagre, mas Ele não vai fazer tudo. Alguma coisa você ou eu tem que fazer, porque o milagre só acontece quando as três partes estão juntas. Aquele que quer o milagre, o intercessor que é o pastor e Deus que é a parte mais difícil. Ou seja, Ele disse, está aí o machado, pelo menos pegue da água. Se o problema era o machado, está aí, pegue. Deus está te entregando aquilo que tu tanto necessita hoje, agora, na tua mão. Recebe,
Pega aquilo que tu está precisando no mundo espiritual, porque ele está dizendo, pegue. Pegue que eu estou te entregando. Pegue. Não sei qual é o teu problema. Não sei qual é a vida que tu está levando. Mas se tu crê em Deus, Ele te entrega nas tuas mãos aquilo que tanto vai te alegrar. Ainda essa semana, hoje é terça-feira, Deus vai pôr um sorriso verdadeiro nos teus lábios e uma alegria no teu coração. Pode ter certeza que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Quando você estiver com ele na mão, como diz aqui a palavra, pega. E eles pegou. E o homem estendeu a mão e o pegou. Estenda a mão pela fé e recebe aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Deus está dizendo, pegue aquilo que você tanto quer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Que essa palavra venha dar muitos frutos dentro do seu coração. Que a terra venha a ser boa e que ela venha frutificar 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. E creia somente. Amém? Que você possa ficar com essa palavra dentro do seu coração e que você venha acreditar que Deus, Ele faz frutuar machado, Ele faz o impossível tornar possível para quem crê. Eu estou me despedindo, que você possa crer que esse teu problema Deus já resolveu e você vai contar um grande testemunho. Tenha uma boa tarde e que a santa paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém?